Hoje a gente tem um daqueles jogos que dão um nó na cabeça, sabe? A gente vai analisar uma partida do Brasileirão entre Flamengo e Vitória. E o nosso objetivo aqui é entender uma coisa. Como um time pode vencer um jogo sendo, segundo a própria análise, pior em campo? É o tipo de partida que gera debate a semana inteira, né? Porque o que o placar diz é uma coisa, mas o que aconteceu no campo é uma história completamente diferente. Exato. E lendo o material, a primeira coisa que eu pensei foi: como essa conta fecha? O texto fala em má atuação do Flamengo, diz que o Vitória foi melhor, mas o resultado final foi 2-1 para o Flamengo. A minha reação inicial é pensar em sorte, mas a análise vai por outro caminho, né? Vai sim. Aponta para uma palavra que define tudo: eficiência. É fascinante porque descreve um primeiro tempo onde o Flamengo, assim, mal passou do meio-campo, mas foi lá e, fez 2 gols nas 2 únicas finalizações que teve. 2 finalizações, 2 gols, é uma eficiência cirúrgica. Totalmente. E é uma faca de 2 gumes, né? Se essas 2 bolas não entram, hoje a gente estaria falando de uma crise no Flamengo, com certeza. E não foram gols qualquer, né? O texto destaca um chutaço de fora da área do Eric Pulgar, o outro foi do Everton Cebolinha, ou seja, a eficiência veio com um toque de qualidade individual. Precisamente. E isso me lembra, sabe, aquela velha discussão do futebol. Um pouco como aquela Itália campeã em 2006. Não era o time mais bonito de se ver, longe disso, mas tinha uma defesa absurda e um ataque letal. O que a gente vê aqui, em uma escala menor, é esse mesmo dilema. O resultado pragmático vale mais que a performance. Ótima pergunta. Mas essa eficiência toda do ataque, bom, ela não se refletiu no resto do time, né? A gente vê que a história muda completamente depois do intervalo. Vira outra partida. O Vitória, que já era melhor, volta com tudo e marca logo aos 6 minutos com o Mateuzinho. A pressão sobre o Flamengo ficou, assim, insuportável. E é aí que vem o momento que define tudo, que vira roteiro de filme, o pênalti. Exato. O Alexandro comete o erro e o Vitória tem a chance de ouro, né? A bola do jogo para empatar. E o que eu acho incrível é a reviravolta. O goleiro Rossi, que talvez nem fosse o foco até ali, de repente vira o herói, como diz o texto. Totalmente. Ele cresceu, como a fonte descreve. Defendeu a cobrança do Renato Kaiser e basicamente segurou a vitória. É o futebol na sua essência, né? Um lance... Sem dúvida. Já cobri jogos assim. A energia no estádio muda num instante com uma defesa dessas. O alívio de um lado, a frustração do outro. A gente consegue imaginar o impacto psicológico que isso teve nos 2 times, por um ponto de virada anímico. E essa vitória mesmo sofrida vale os mesmos 3 pontos de uma goleada. E para a tabela do campeonato fez uma diferença gigantesca. O texto até usa uma expressão ótima, fala que o Flamengo pega o elevador e sobe para o 8º lugar. Exato. E se a gente olha o quadro geral, essa vitória dá um fôlego, sabe? Para os próximos desafios, que não são pequenos, tem clássico contra o Botafogo, final da Recopa contra o Lanús, é um respiro importante. E pro Vitória fica a frustração, imagino. Fica e é um golpe duro. Jogar melhor em casa, criar a chance de empatar num pênalti e sair sem nada complica o início de campeonato. No final das contas, a lição que fica é aquela máxima do futebol, né? Superioridade em campo nem sempre se traduz em vitória. A eficiência e um momento de brilho individual podem decidir tudo. Isso nos deixa com uma questão interessante para refletir, né? Para a construção de uma campanha longa como a do Brasileirão, o que é mais valioso? Uma vitória, sim, sofrida na base de lampejos individuais ou, de repente, uma derrota, mas com uma atuação coletiva convincente que mostra um caminho? O que esse resultado realmente diz sobre o futuro de cada uma dessas equipes? Fica aí a reflexão.